Oi pessoal, bom dia, Estamos aqui no segundo episódio, mais um dia aí. Hoje começamos um friozinho, chega uma frente fria. Então assim, espero que vocês curtam esse vídeo aí do conforto de seus lares, nesse clima de pandemia. E vamos que vamos, vamos continuar os nossos trabalhos, Eu agradeço aí as dicas, as ideias, os amigos que estão participando mais, fazendo perguntas, o pessoal está descobrindo o canal, Então assim, essa série que eu quero começar agora, eu queria falar sobre o mal, Então assim, já estava pensando nisso há bastante tempo, só um tema que eu curto pra caramba, E assim, o primeiro episódio nosso aqui, a gente conversou sobre, fizemos uma apresentação breve aí, Então assim, o que seria o mal hoje, E eu gostaria de começar justamente com essa pergunta, O que é o mal? O que é o mal para você? O mal existe ou não? Ou ele é só um comportamento? Ele é só assim, sei lá, uma coisa de cada um, aquela coisa, Tipo, você tem a sua concepção de mal, eu tenho a minha. Isso seria o mal? Ou o mal seria algo concreto, substancial? Sei lá, um Deus, uma entidade, uma pessoa, ela pode ser má em si mesma, Então assim, essas são as questões que eu estou jogando justamente para brincar com essa dificuldade que a gente tem de cravar, de definir o que é o mal, E pensando também assim, as consequências disso pra gente, Quais são as consequências da gente não ter, digamos assim, uma concepção clara do que é o mal, Que impactos éticos isso tem, E que impactos isso tem na nossa vida diária, Então assim, nessa apresentação da primeira aula, vamos fazer uma breve revisão aqui, Assim, eu coloquei alguns tópicos só para organizar, A gente conversou sobre, digamos assim, essa coisa ampla do mal, E que basicamente hoje o que seria o mal, assim, unânime, Seria, digamos, o pedófilo, Assim, aquele que todo mundo acha que é o mal, Pedofilia, Acho que é o Felipe Neto que está sendo processado agora, está sendo cancelado, etc., por essa questão da pedofilia, acho que do irmão dele também lidar com essa questão do público infantil e, enfim, as pessoas estão... Sempre tem uma questão em torno disso, Tipo, de chamar fulano de pedófilo, de tal coisa de pedofilia, ou de dizer que a esquerda quer que, enfim, as pessoas sejam pedófilas e etc. A gente vai cancelando as pessoas através dessa coisa, de pôr a pedofilia em cima da pessoa, como se fosse um estigma, Outra coisa que eu ia levantar a respeito da pedofilia é que não tem uma utilidade, assim, Então, tortura tem uma utilidade, E aí vai, Então, assim, a gente pode torturar, por quê? Porque para evitar que a ditadura da esquerda se estabelecesse, Então a gente precisou torturar pessoas. Então a gente tem ainda uma ilusão de que a tortura pode ser útil, Agora, a pedofilia, não, Ainda não tem alguém ou um filme ou alguma coisa que coloque essa situação, Tipo assim, vou ser pedófilo, mas por uma boa causa. Não. Mas enfim, tortura tem lá 24 horas, Jack Bauer e enfim, N filmes que tratam disso. Colocamos aqui, o mal como uma espécie de ritual de iniciação ou de amadurecimento, Então, na nossa cultura hollywoodiana, vamos dizer assim, o personagem ele vai fazendo maldades que vão tirando ele da situação de inocência, de infantilidade para uma vida adulta, Então assim, essa entrada na vida adulta passaria então por uma espécie de pôr o pé lá na maldade, Assim, então essa pessoa está se tornando madura. A gente conversou sobre esse mal que, como uma forma de construção de identidade, sim, pode ser também, Então assim, a esquerda vai ter, digamos assim, na propriedade privada, no grande capital, uma espécie de mal, e isso ajuda também a definir a esquerda, Assim como também outros públicos também vão se definir pela eleição de inimigos ou pela eleição do que seria o mal, Então a gente tem uma estratégia de identificação, de individuação, Temos também aí a questão da vitimização, mas isso aí eu posso tratar em outro episódio,
Temos aí também, digamos assim, essa ideia de que, bom, o mal então se dilui, né? Porque a gente tem o mal para cada público, o mal para cada pessoa, o mal para cada... Enfim, cada cabeça vai ter uma ideia de mal e isso vai relativizando tudo, né? Hoje eu queria tratar com vocês sobre a ideia de mal dentro da filosofia, né? Então eu vou usar um livro da Susan Neumann, né, que chama O Mal no Pensamento Moderno. Esqueci de trazer ele aqui, mas eu deixo uma referência aí para vocês, tá? Acho esse livro ótimo, né, para ir levantando a lebre, né, justamente do quê? De que na filosofia o mal hoje não é uma grande questão, né? Então assim, o que é uma grande questão hoje para a filosofia? Eu acho que está muito mais vinculada à questão das ciências, da epistemologia, né, de como você construir um conhecimento válido a respeito da realidade, a respeito da sociedade, das formas de poder e tudo mais, né? Mas não tem mais essa pegada ética e moral, né, que tinha, digamos, no século XVIII, por aí, né, assim, que o mal era um grande tema da filosofia, né? Então assim, os filósofos debatiam com essa questão de como explicar o mal, né? Então assim, eu queria pegar esse livro dela, usar como uma baliza aqui para a gente ir pensando e descobrindo o que seria o mal para a filosofia, né, assim, a partir de pontos de vista filosóficos, assim, né? Então, assim, para começar, né, assim, ela coloca alguns fatos que vão organizando, vamos dizer, essa leitura do mal, né, dentro da filosofia, né? O primeiro tema que a gente vai ter aqui, né, que a gente vai perceber, é o tema da providência divina, né? Então, assim, o tema de perceber uma espécie de ordem que permeia todas as coisas, permeia o mundo, permeia o universo, permeia as relações, permeia a vida, né? Então, assim, a gente tem uma certa percepção que vai traduzindo o mundo ao nosso redor em termos de leis, né? Assim, e isso pega tudo, né? Assim, tanto o cristão, que vai dizer que Deus criou o mundo, ou seja, tem aí um design inteligente, né? Tem aí um porquê para todas as coisas, né? Então, assim, e tem também, assim, eu acho que até para a ciência, né? Assim, a gente vai ver que, bom, a ciência tende a falar lei da gravidade, por exemplo, né? A gente tem claramente na nossa mente que a gravidade funciona em qualquer lugar, né? Então, assim, a gente tem uma espécie de visão que vai dar uma leitura, um enquadramento de toda a realidade, né, através de certas leis, certa ordem, né, e não através de um caos, né? O oposto da providência e da necessidade, então, né, assim, dentro dessas duas visadas, seria a contingência ou o acaso, né, ou a fortuna, né, no pensamento antigo. Então, assim, a gente tem essa organização aí básica, né, que vai orientar, enfim, muitas pessoas durante muitos séculos, né. A questão toda é o que acontece em deixa eu ver aqui, em 1755, se não me engano, né, deixa eu só ver as minhas anotações aqui. Em 1755 aconteceu lá em Lisboa um grande terremoto, né. Esse terremoto foi aproximadamente 8,7 na escala Richter, aí, né? E foi um baita de um terremoto, né? Detonou toda a cidade lá de Lisboa. E o que aconteceu? As pessoas saíram dos prédios que desmoronaram e elas foram tentar se refugiar na hora lá da praia. E aí veio um maremoto logo em seguida, né? Veio um tsunami e matou mais um batalhão de gente. Então quem escapou do terremoto morreu afogado no tsunami. Isso sem contar nos vários incêndios que acertaram a cidade inteira. Estimativa de mortos, em torno de 90 mil, né, segundo o que eu peguei ali na minha pesquisinha do Google, né. Então, assim, um baita número, né, assim, se a gente for ver bem em termos da época, né, de 1755. Hoje, com a pandemia, né, a gente não tem esse número de mortes ainda no Brasil, né. Então imagina o que foi para a cultura da época esse acontecimento. E o que isso representou, né? Assim, o iluminismo todo foi tentar dar conta disso, né? Então, assim, Kant escreveu, Voltaire escreveu, muitos autores escreveram sobre o terremoto de Lisboa, né? E a gente tem na época, né, se não me engano, o Marquês de Pombal, né, aquela figura do déspota esclarecido que vai então reconstruir Lisboa. Mas enfim, todo mundo se chocou com esse fato, né? Foi uma coisa muito intensa, né? E aí, como é que a gente vai explicar isso, né? Dentro de um contexto onde a gente acredita que Deus criou o mundo, que tudo é organizado por Deus, gerenciado por Deus, né? Assim,
dentro dessa visão de mundo, como explicar o terremoto de Lisboa? Né? Eu acho que isso também cai pra gente hoje na questão da pandemia, né? Como explicar a pandemia? Né? O que leva hoje a gente a sofrer isso? Tem algum motivo, alguma razão para isso? Então aqui a gente vê uma primeira, digamos assim, ponto de interrogação, né? Uma trinca aí, né? Dentro desse mundo organizado. Né? E aqui eu vou pegar o poema de Voltaire sobre o terremoto de Lisboa, vou ler uns trechos para vocês. Vamos lá, primeiro trecho. Né? Aos gritos balbuciados por suas vozes expirantes, aí, né, as pessoas que estavam lá no terremoto, ao espetáculo medonho de suas cinzas fumegantes, direis vós, eis das eternas leis o cumprimento. Quem de um Deus livre e bom requer o discernimento? Direis vós, perante tal amontoado de vítimas, Deus vingou-se, a morte deles é o preço de seus crimes. Uma explicação muito recorrente, né, de tragédias. Né? A gente sempre quer explicar por culpa e expiação. Né? Que crime, que falta cometeram esses infantes sobre o seio materno esmagados e sangrante? Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios que Londres, que Paris, mergulhadas nas delícias. Lisboa está arruinada e dança-se em Paris. Um outro trecho, ou seja, esse primeiro trecho vai falar, bom, que culpas tem Lisboa além ou mais do que outras cidades, né, que Londres, por exemplo. Então por que não aconteceu terremoto em Londres também, né? Vamos lá, um outro trecho aqui, né? Ele é livre, ele é justo e não é implacável. Por que sofremos então com um amo justo e amável? Né? Elementos, animais, humanos, tudo está em guerra. Há que reconhecê-lo. O mal está sobre a terra. Seu princípio secreto não nos é de todo conhecido. Do autor de todo bem terá o mal decorrido. E um outro trecho aqui. Leibniz nunca me ensina porque nós, invisíveis, no mais bem ordenado dos universos possíveis, uma desordem eterna, um caos de infelicidades, a nossos vãos prazeres mistura certas dores que são verdades, nem porque é que o inocente, tal como o culpado, sofre do mesmo modo este mal desgraçado. Também não concebo como tudo estaria bem, sou como um médico, infelizmente, nada sei. Um dia tudo estará bem, eis a nossa esperança. Tudo está bem hoje em dia, eis aqui a nossa ilusão. Então essa poesia de Voltaire vai colocar essas questões que, enfim, vão questionar essa explicação simples, né? Tipo, aconteceu o terremoto porque só de Lisboa, sei lá, traficou escravos, né? Assim, que, aliás, foi o povo português foi um dos que mais traficaram escravos, né? Na época colonial aí, né? Então assim, se a gente vai dizer isso, bom, a Inglaterra também não traficou e outros lugares também não fizeram barbaridades, por que o terremoto só aconteceu lá? Né? Então assim, a gente tem com o terremoto de Lisboa um questionamento a respeito dessa ordem cósmica, né? Ou seja, como é que um Deus bom permite que isso aconteça? Né? Então aí a gente vai ter, segundo a Susan Neumann, né, questionamento de uma moral natural, né? Ou seja, como se as coisas naturais acontecer, digamos assim, eu adoeço, ou um terremoto, ou uma tragédia qualquer natural, vamos dizer, né? Pudesse ser explicado como uma espécie de punição por um mau comportamento, pelo pecado, pela natureza pecaminosa, né? Então aí, diante desse grau, desse nível de destruição que aconteceu no terremoto, né, a gente fica com a questão, né, gente, assim, tipo, mas tudo que Deus faz é bom, né? A gente tem aquelas parábolas, né, que vai dizer que a pessoa perdeu o cavalo lá, né? Teve o André, um amigo meu, que me mandou essa historinha, né, do tipo, o cara perde o cavalo, quer dizer, não, ele acha um cavalo bonito, e aí esse cavalo foge, e aí a pessoa fala, que ruim, ele vai falar, bom, ainda não, né? Então assim, aí o cavalo volta com mais 10, aí fala, nossa, que bom, ainda não, né? Não dá pra gente falar que isso é bom. Aí o filho vai treinar um cavalo, aí cai, quebra a perna, aí o pessoal fica, que ruim. Então essa coisa do tipo, né, não dá pra gente dizer que tal coisa é boa ou ruim de cara,
Mas olhando esse terremoto de Lisboa, né, daria para a gente fazer essa metáfora, né, daria para a gente relativizar isso, daria para a gente explicar isso, né, isso não seria um ato em si de má fé, né, assim, milhares de crianças, de inocentes foram ali esmagados e destruídos num piscar de olhos, né, como que a gente explica isso racionalmente, né, assim, isso não tem como, né, então assim, a gente vai ter aí um problema, tá? Ou seja, ou esse Deus bom, todo-poderoso, não é todo-poderoso, ou ele não é todo bom, né? Ou o terremoto de Lisboa não deveria ter acontecido. Né? A gente não pode unir esses 3 pontos, né? Um Deus todo bom, todo poderoso e essa puta tragédia que aconteceu. Né? Se a gente une esses 3, a gente tem uma contradição, a gente tem um problema. Né? E aí de que forma a gente vai lidar com essa contradição, com esse problema? É isso que está posto aí diante do terremoto de Lisboa. Né? Alguns autores vão colocar, acho que o Bauman vai colocar esse terremoto como o início da modernidade. Por quê? Né? Porque a partir daí o homem perde a confiança, digamos assim, num Deus que tudo cuida, né? E vai se virar, né? Ele vai dar conta disso. Né? Então eu acho assim, que o terremoto de Lisboa ele quebra com uma ilusão de uma espécie de ordem subjacente de todas as coisas, uma ordem moral, natural das coisas, né? Para uma colocação do homem, então, nesse lugar de Deus. Ou seja, aí no terremoto a gente já tem um rastro daquela ideia do Deus está morto, né? Assim, ou seja, Deus não está governando as coisas, porque se ele tivesse, isso não teria acontecido. Né? Não tem como a gente explicar isso. Né? Não tem uma razão aí. Se a gente usa essa razão moral, né, do tipo, mas Lisboa fez muita merda, então ela merecia, por que isso não aconteceu em outras cidades? Né, assim, e mesmo assim, quanta gente inocente, que não tem nada que ver com o lance do tráfico de escravos e tudo mais, não pagou ali, não foi esmagado. Né, então a tragédia cai sobre justos e injustos. Né, então assim, essa ordem moral da natureza vai perdendo força aí, né? E então o que eu vejo que vai acontecendo? Né? Com essa crítica de Voltaire, a gente tem subjacente a isso, próximo a isso, eu acredito que é uma ideia de que o homem então vai começar a ocupar esse lugar. O homem então vai desenvolver tecnologias, vai reconstruir Lisboa e vai, enfim, se sacudir. Né? Que eu acho que é mais ou menos a ideia que norteia a modernidade. Né? Ou seja, o homem tem que fazer por si mesmo. Né? Assim, o homem não deve esperar de um Deus, né, que a moral seja estabelecida, que a ordem seja estabelecida. Aí começa a ideia de progresso humano. Né? Eu acho que a ideia de progresso humano vai começar então com a colocação do homem no lugar deste gestor da natureza. Né? Então assim, é aí que começam os imperialismos, vamos dizer assim. Né? Todo esse esforço humano de querer transformar a realidade. Né? Então diante disso a gente também entende, por outro lado, essa certa antipatia do homem moderno com relação à natureza, vocês estão percebendo? Ou seja, o homem daquela época, né, assim, ele tinha uma desconfiança com relação à natureza, né, porque ele não confiava ali 100%, porque a qualquer momento ele podia pegar uma peste, a qualquer momento podia acontecer uma tragédia, um terremoto, alguma coisa do tipo. Então ele não se sentia bem ali, ele não se sentia seguro. Então essa natureza precisava ser controlada, domada, domesticada. Né? Então daí vem toda essa espécie de mágoa com a natureza também. Né? Então o que a gente vê hoje na chave oposta, que é a tentativa de salvar a natureza. Olha que interessante. Né? Então aí, no próximo episódio, eu vou chegar na segunda fratura. Né? Essa é a primeira, que vai quebrar essa ordem natural da moralidade, vamos dizer. Então o mal aí entra, né, como uma questão mais humana e não tão divina. Né? A segunda fratura, que eu vou tratar no próximo episódio, vai ser a questão de Auschwitz e da Segunda Guerra Mundial. Né? Isso trouxe uma segunda fratura, que vai colocar em questão, então, a posição do homem e da racionalidade para determinar uma moralidade possível. Ou seja, Deus não deu conta ali até o terremoto de Lisboa, 1755. O homem entrou em jogo, falou, não, a razão vai resolver isso aqui, a gente vai pôr ordem na casa, né? Já que a coisa está meio desordenada. Aí a gente desemboca em Auschwitz, né? Ou seja, parece que não deu muito certo esse plano.